Olá pessoal, sejam bem-vindos e nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês 3 maneiras de você conseguir alterar a URL do seu site WordPress. A primeira maneira que você tem é você alterar diretamente no painel admin da sua instalação de WordPress. Mas por algum motivo, se você não conseguir fazer a edição pelo painel administrativo, você tem uma segunda opção, que seria você editar pelo banco de dados. E a terceira opção seria você editar pelo arquivo wp-config. Então a gente vai passar por essas 3 etapas aqui rapidinho. Você vai conseguir editar pelo seu painel administrativo, mas se por algum motivo você fizer uma edição e você não estiver conseguindo acessar o seu painel administrativo por conta dessa alteração, você consegue alterar diretamente no banco de dados e também alterar ali pelo arquivo wp-config. Então é uma hierarquia. O seu painel administrativo ele envia para o banco de dados as informações e aqui o wp-config, se você aplicar essa regra, ele vai substituir as informações do banco de dados. E aí você não consegue editar no painel administrativo futuramente, somente nesse arquivo, tá bom? Aqui na minha instalação de teste do WordPress, eu vou descer aqui na parte de configuração geral. Ele vai me dar essa tela aqui e aqui na parte de baixo já tem aqui o endereço do WordPress e o endereço do site. Então, geralmente eles sempre vão ser iguais, mas em alguns pequenos casos você pode trabalhar de maneira diferente. Você pode ter uma homepage em um outro local e você ter a sua instalação do WordPress em um outro local. Mas isso aqui é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas geralmente você vai ter eles todos iguais. Então, se você quiser alterar, você vai selecionar aqui e vai colocar o seu novo domínio, né? novodomínio.com.br, e você vai copiar também e colocar nessa parte de baixo aqui. Feito isso, você vai poder clicar aqui em salvar alterações. Mas você só vai fazer isso se realmente o seu novo domínio estiver apontando aqui para sua máquina, para sua instalação, porque senão isso daí vai dar problema. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em salvar alteração, veja que ele me gerou esse problema, porque assim que eu coloquei para salvar a alteração, ele me redirecionou para esse domínio que eu coloquei, novodomínio.com.br. Só que eu não tenho esse domínio registrado e eu não tenho ele apontando para minha máquina. Então agora a gente vai para o segundo item, que é ir lá diretamente no banco de dados para que a gente consiga fazer a alteração. Então se você tem ali um CPN ou um Direct Admin, fica até mais fácil, ele já vai ter ali o caminho pro PHP-MyAdmin, mas se você utiliza alguma hospedagem que não tenha CPN ou Direct Admin, ou tem um painel próprio, então você vai ver o caminho ali com a sua hospedagem. Aqui eu já acessei o meu painel do PHP-MyAdmin, então eu fui lá no meu cPanel, cliquei na opção PHP-MyAdmin e ele me direcionou para cá onde tem todos os meus bancos de dados, e aqui eu identifiquei pelo nome o meu banco de dados. Se você não sabe identificar, se você tem múltiplas instalações, na terceira parte aqui, quando a gente for lá para o arquivo wp-config, eu vou te mostrar certinho como localizar o nome, mas basicamente o meu banco de dados ele está com esse nome aqui, com o final 434. Às vezes você vai utilizar um instalador da própria hospedagem até mesmo, e ele vai nomear para você o banco de dados com o nome que ele quiser. Então aí você só consegue localizar, né, e identificar através ali do wp-config, tá bom? Então aqui acessando, eu vou ter várias opções aqui, várias tabelas aqui dentro do meu banco de dados, mas a que a gente quer acessar é essa de Options. O prefixo, ele geralmente vai ser ali aleatório, tá? Então a gente vai acessar aqui e veja que tem aqui o novodomínio.com.br, que é aquele que a gente colocou lá no painel administrativo do WordPress. Então veja que aqui o meu site, ele está travado. Se eu tentar acessar o painel do meu site, ele vai direcionar aqui para este domínio, mas não é o meu domínio. Então eu preciso agora fazer o quê? Alterar aqui no banco de dados. Então eu vou alterar novamente para o domínio anterior. Pronto, já fiz a minha alteração. Então agora alterei aquele domínio que estava errado para o domínio aqui da minha instalação, onde realmente a minha instalação do WordPress ela está. Então vamos testar agora para ver se o nosso site volta para o ar. Pronto, já consegui acessar. Eu coloquei aqui o meu domínio /wp-admin e agora eu já consegui acessar aqui novamente o painel administrativo do WordPress aqui sem problema nenhum. Se a gente vier aqui em configurações ou configurações geral, que dá na mesma também, você vai conseguir identificar que agora o nosso domínio ele já está atualizado aqui. Se eu quiser, eu posso fazer a atualização manualmente, novamente aqui pelo painel.
Tá? Então, novamente, só ressaltando que você precisa que o domínio esteja configurado e apontando para o seu servidor, para a sua máquina, para o seu endereço de IP, e aí você consegue fazer essa alteração. Senão ele vai dar aquele problema, mas aí você consegue vir aqui no banco de dados e fazer a alteração manual. Então você vai alterar aqui o site URL e o home. Esses dois parâmetros aqui, essas duas linhas, fazem essa alteração. A terceira opção que você tem para você poder setar o domínio, né, o caminho da sua instalação de WordPress, se você não conseguir editar pelo painel do WP Admin e você não conseguir também acessar o banco de dados, você consegue acessar via FTP ou a sua própria hospedagem, que nem nesse caso aqui eu estou utilizando o cPanel. Tanto o cPanel quanto o Direct Admin, eles têm ali um gerenciador de arquivos online. Então eu estou acessando aqui online e eu consigo fazer as edições nos arquivos. Então esse daqui, ele é o arquivo wp-config. Ele é esse arquivo aqui, ó, wp-config.php. Então, com esse arquivo aqui, acessando esse arquivo, você vai conseguir editar essas informações, inclusive também localizar o nome do seu banco de dados. Aqui nesse caso aqui, eu tenho aqui ó, o dataname, que o dataname é esse aqui, com o final 434, que a gente viu lá no painel do PHP Admin. Então, se você não sabe qual é o nome do seu banco de dados, você tem múltiplas instalações, você consegue acessar esse arquivo aqui e você consegue ter aqui o nome do seu banco de dados, incluindo também aqui o nome do usuário e também a senha. Se você quiser fazer uma migração ali e você precisar alterar o banco de dados, é nesse arquivo aqui que você vai fazer a alteração. Se a gente descer aqui um pouquinho no nosso arquivo, a gente vai ver algumas pequenas configurações. Então aqui a gente tem aqui o WP Debug falso, porque ele não vai gerar nenhum erro ali no front-end, né? Ele não vai te mostrar nenhum erro. Então, se você estiver ali debugando, corrigindo algum erro do WordPress, você pode trocar isso aqui para true, que aí ele consegue ali mostrar os erros para você ali de uma maneira mais explícita, tá? Mas aqui o que eu quero mostrar é, abaixo aqui dessa linha de define, você pode também colocar aqui, ó, aqui algumas outras variáveis, habilitar algumas outras variáveis padrões do WordPress. E aqui na documentação, no codex, né, do próprio WordPress, você tem aqui essa configuração, ó, que é esse define, que é o WP Home e o WP Site URL. Lembra que a gente viu aqui no banco de dados, a gente viu que a gente tem essas tabelinhas, então é basicamente o mesmo nome, Site URL e também o Home também. Então é só você colocar ali o WP underline na frente que você vai conseguir definir as URLs dentro do seu arquivo wp-config. Então voltando aqui para a documentação, eu vou copiar essas duas linhas, é muito mais prático, você vem aqui e cola. Então basicamente é só você colocar aqui o WP underline home e o WP underline site URL. E aqui você vai colocar a URL que você quer. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, HTTPS, pode ser o mesmo domínio aqui, site novo.com.br, ou novo site, né? novosite.com.br. Eu vou colocar aqui site de teste, só para a gente garantir aqui que não tenha realmente esse domínio registrado. Então eu vou colocar ele aqui e vou clicar aqui em salvar alterações. Feito isso, eu vou acessar o meu painel administrativo. Aqui agora eu tentei acessar o meu painel administrativo e ele deu o mesmo erro. Não é possível acessar o site, novo site de teste.com.br não existe. O mesmo problema que a gente viu quando a gente alterou ali pelo painel administrativo, que fez a alteração no banco de dados. Porque eu consegui com êxito fazer a alteração, mesmo aqui ó, no banco de dados, ainda estando o meu site correto. Se eu alterar o wp-config, ele vai substituir a regra ali do banco de dados e aí o meu site vai cair se eu não tiver o apontamento correto. Então, se eu quiser resolver esse problema, basta eu retirar essas variáveis que eu defini, vou clicar em salvar alterações, vamos tentar atualizar novamente o nosso painel administrativo. E pronto, agora o nosso painel administrativo ele voltou a funcionar com êxito. Então se você tem esse problema, se você fez a atualização da URL aqui pelo painel administrativo, ou o seu cliente, ou alguém, né, um funcionário, acabou fazendo isso, tem salvação. É só você ir no banco de dados diretamente e você fazer essa alteração aqui com essas linhas aqui. Ou, se você preferir, você pode vir aqui no wp-config e adicionar logo abaixo desse parâmetro aqui do WP Debug, você consegue adicionar variáveis, habilitando a variáveis
do próprio WordPress, tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.